Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 1. Nós vamos ler somente um versículo, que é o versículo de número 3. Juízes está depois de Josué e antes do livro de Ruth. Juízes capítulo 1 e o versículo 3. Desde já quero saudar aos irmãos ouvintes com a doce e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. Você que está acompanhando pelo YouTube, pela rádio, você não se esqueça de curtir e compartilhar, porque compartilhar o canal da igreja também é uma forma de evangelização. Você pode alcançar uma vida que não está em nossas mãos, mas o Senhor confiou a você. Faça isso, porque o Senhor há de recompensar a todos aqueles que trabalharem nessa seara. Amém? A palavra do Senhor diz assim: então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez queremos te glorificar pela oportunidade de estarmos na tua casa. Nós não sabemos se essa é a última oportunidade da igreja na terra, mas nós queremos te render, Senhor, um culto racional. Assim como o Senhor foi glorificado através das orações e dos louvores, também seja através da tua palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tome o seu assento essa noite, e se você puder, glorifique a Deus com palmas de glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém tiver dúvida que a Rebeca parece com o pai dela, está aqui a prova. Parece com o pai. Eu tenho a prova, carrego comigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há duas partes na mensagem de hoje. A primeira é entender por que quando Josué morreu, ainda havia muita terra para ser conquistada. E que terra é essa? Era Canaã, a terra prometida. Porque Josué, mesmo tendo lutado a sua vida toda e ter sido o maior guerreiro que já existiu, ele ainda não conseguiu vencer todos os reis da terra. E quando ele parte, então o povo vem buscar a Deus para perguntar ao Senhor: quem subirá por nós? E o Senhor diz: Judá subirá. E por quê? Nós temos que entender porque Judá faz uma simbologia a Jesus Cristo, porque ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. E a primeira parte da mensagem é porque Cristo é o leão da tribo de Judá. A Bíblia vai dizer que nasceram filhos a Jacó, e os filhos de Jacó, na idade, na verdade, os filhos de Jacó, do maior para o menor, não começa em Judá. Então Judá não era para ser o primogênito, mas porque ele toma essa bênção. A palavra de Deus diz que o primogênito se chama Rúben, mas Rúben, ele subiu ao leito de seu pai e se deitou com a sua concubina. E a primeira lição essa noite é que a prostituição é um pecado que nos tira do céu, porque sair da linhagem de Cristo está simbologicamente falando daqueles que o Senhor escolheu para si, mas porque abriram portas para o pecado, perderão o direito de serem reconhecidos como filhos de Deus. Rúben
A Bíblia vai dizer que quando seu pai fala sobre ele, diz: Rubem, tu és o meu primogênito, a força do meu vigor. Mas Rubem era inconstante. O que é inconstante nos dias de hoje? Inconstante nos dias de hoje é um cristão sem compromisso. É um crente que hoje fala de Jesus e de ganhar as almas, e logo amanhã está caído falando que vai deixar a igreja. Inconstante nos dias de hoje é alguém que pega um trabalho em sua mão e toca por 1 mês, 2 e 3, mas logo chega no pastor e diz: eu não aguento mais. É muita luta. E a palavra de Deus diz: aos covardes e medrosos voltem, porque nós somos conhecidos como soldados de Cristo, para batalhar. O próprio Jesus disse: eu não vos chamei para a paz, mas para a espada. É necessário fazer força para tomar o reino dos céus. Então nós aprendemos que um cristão inconstante, ele vai perder o seu direito da promessa. Era para Jesus ser conhecido como leão da tribo de Rubem, mas Rubem, pelo seu pecado, perdeu o direito da primogenitura. Não estava mais sobre ele a bênção do Senhor. Mas o segundo filho também não é Judá. O segundo filho é Simeão. Mas Simeão perdeu o direito, porque junto com o terceiro filho, que era Levi, eles maquinaram mal, e com a sua espada mataram toda uma cidade. E a Bíblia vai dizer que Simeão era um homem irado, irava fácil. E nós aprendemos que a ira tira de nós o direito da salvação. Não pode ouvir nada demais, já quer resolver na força do braço. Eu ouvi um testemunho quando era menino, que um certo homem dizia: eu sou convertido, mas o meu braço direito não é não. Querendo dizer: olha a ameaça, eu te bato. E ele sofreu um acidente de carro e foi amputado o seu braço direito. Pelo menos agora ele é um cristão verdadeiro, 100%. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Alguém que está ouvindo, e a Bíblia diz que Simeão, ele guardava secreto conselho. O que é isso? Ele falava às escondidas. Ele enchia o ouvido de um irmão para brigar com o outro. Ele ia até o seu irmão Levi e fazia a cabeça de Levi: vamos entrar na cidade, vamos fingir que há paz, mas nós queremos a guerra. E isso, a fofoca, a intriga, a inveja, nos tira o direito da salvação. E Levi, que foi com seu irmão, também nos mostra um caminho perigoso de sermos cristãos levados pelo vento, por todo tipo de doutrina. E tem cristão que está na igreja e ele diz: eu não acredito que o vídeo me leva para o inferno, e Deus dá um sonho para ele. Ele vê o arrebatamento, ele vê que ele ficou para trás, e ele entende, ele diz: Deus está falando comigo. Mas passado um tempo, ele se esquece e volta a assistir como se nada tivesse acontecido. Ele é levado por qualquer tipo de doutrina. Basta uma pessoa dizer outra palavra que acalme o coração dele, ele diz: essa eu aceito, essa tá bom para mim. Ele escolhe na Bíblia como se fosse um catálogo. Não, essa promessa eu recebo. Essa aqui eu não desejo não, paga muito preço. Não, mas essa aqui é boa, Jesus. Essa fala de ouro, fala de prata. Nós temos que tomar cuidado, porque muitos dizem ter certeza, mas a primeira provação que Deus te dá, você começa a negar a doutrina de tantas formas. É nos seus pensamentos, é nas suas palavras, é nas suas atitudes. E o Senhor está nos ensinando que isso nos tira o direito da salvação, a incerteza, a incredulidade. E o quarto filho era Judá, desculpa. E aqui entra de nós entendermos por que o Senhor chamou Judá. Poderia ter sido conhecido como o leão da tribo de Rubem, mas a inconstância e a prostituição tiraram o direito de Rubem. Poderia ter sido conhecido como o leão da tribo de Simeão,
Mas a ira e as conversas tiraram a herança de Simeão. Poderia ter sido conhecido como o Deus da tribo de Levi, mas Levi foi levado pela conversa de seu irmão e se filiou ao seu pecado. Porque não adianta muitas vezes dizer eu não peco, mas se você se filia ao que peca, você peca com ele. Não é porque você não faz, mas se você não corrige, você está na mesma direção do erro. Porque nós no céu não seremos julgados somente pelas nossas palavras, mas por aquela que nós não dissemos. Por aquelas que o Senhor colocou na tua boca para corrigir, mas você se acovardou de falar, porque era alguém que você amava. E às vezes o Senhor nos confronta, é dentro de casa, não é fora. Porque Ele quer ver quão compromisso você tem com a palavra dEle. Você vai falar? Será que você vai deixar quieto? Será que você ama mais a Deus do que aos seus pais? Ama mais a Deus do que a sua esposa, o seu marido, do que os filhos? Porque o Senhor diz que se nós não amarmos mais a Ele do que todas essas coisas, nós não somos dignos do Senhor. É a palavra de Deus que está dizendo. Mas Judá recebeu as bênçãos do seu pai Jacó, e ele herdou o direito, e por isso nós conhecemos ao Senhor Jesus como leão da tribo de Judá. E você vê que Judá podia ter chamado o seu irmão Rúben, a tribo de Rúben, para ir com ele. A tribo de Judá poderia ter chamado a tribo de Levi para ir com ele, ou qualquer uma das outras tribos, mas ele escolheu a Simeão. E aqui entra a segunda parte da mensagem: por que a tribo de Judá escolheu a tribo de Simeão? Porque nós sabemos que Simeão era um homem de guerra, porque ele sozinho com seu irmão destruiu toda uma cidade. Ele brigava bem ou não? Há alguma dúvida da força dele? Da estratégia de guerra que ele tinha? E tanto é que quando José é vendido pelos seus irmãos, e ele pede para que venha Benjamim, ele prende um homem, e ele prende Simeão, porque ele prendeu o mais forte, o mais bruto, para que os outros irmãos temessem. Ele escolheu, ele sabia quem era o irmão, ele sabia, esse é o nervosinho, é o irado, é esse que eu quero aqui. Mas até então Simeão é apenas uma história de um homem bruto. E porque Judá escolheu a Simeão, ele era forte, tudo bem, mas o que isso quer dizer para nós? Judá está simbolizando Cristo, e Simeão é eu e você esta noite. Quando alguém viu você lá no mundo e viu que você era forte para estar acordado pela madrugada, você perambulava pelas ruas, você não tinha hora para chegar na sua casa, indomável, um selvagem, e alguém olhava e dizia, não tem jeito. Mas quando Jesus te olhava, ele dizia, vai ser bom para orar pela madrugada. Ele é forte, ele é forte para estar comigo. Quando você estava lá fora adorando uma imagem, fazia devoções àquela imagem, ficava dias sem comer, andava por quilômetros, alguém estava dizendo, é um idólatra. Mas Jesus, que tinha uma obra na tua vida, ele via em você o temor do Senhor, e ele diz, vai ser fiel à minha presença, porque quando você estiver junto do Senhor, aquilo que era a tua vergonha lá fora, será o teu maior testemunho aqui dentro. É isso que Deus fez na minha e na tua vida, tu não percebeu ainda? Você era tão namorador lá fora, achava ser dono de tudo, e alguém dizia, esse não casa, mas o Senhor tinha para ti uma família, e te colocou aqui assentado. E às vezes hoje você vê um homem casado e tem filhos,
E Deus está dizendo, é para que a glória da minha graça resplandeça na sua vida. Não é porque você merece, é porque Ele te amou primeiro. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simeão era só um homem forte de espada, mas ele ainda estava usando o seu corpo como membros de iniquidade, de pecado. Mas Deus é aquele que toma você nas suas mãos para fazer com que o seu corpo agora seja usado para membros de justiça e santificação. Você tem um propósito. Você não foi um achado de Deus. E nem você achou a Deus. Ele já sabia. Você às vezes diz, eu nem era crente, e já sofri tantos acidentes, já me envolvi com briga, e eu não morri. E você não entende. Você não entende esse mistério de Deus. Você era tão bom que alguém empurrava você já arrastava no Kung Fu, na capoeira. Eu vou pegar isso aí agora. E era alguém dizendo, esse homem é muito valente, é um brigão. E Deus estava bem olhando, dizendo, é assim que eu vou transformar toda essa tua ira em zelo na minha casa, para que você não deixe o pecado entrar. Eu quero alguém assim, Pai. E ele olhava para ti. Eu quero salvar esse aqui, Senhor. E você não entendia os mistérios de Deus na sua vida. Era alguém que era tão irado, bravo, e queria brigar com o vizinho, que a vizinha arrumava guerra dentro da casa. E Deus olhando e falando, é esse que eu quero. Mas é para enfrentar os principados e as potestades, os príncipes das trevas, os dominadores das regiões celestiais. Porque quando estiver na minha mão, eu farei algo novo. Você era um barro velho no mundo, e todos te julgavam pelo que você fazia. Mas Deus, que é o oleiro, não te jogou fora, mas fez de você um vaso novo na presença dele. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua vergonha será o motivo do teu maior testemunho. É quando você abrir o teu coração para dizer, ei, eu estava caído para a bebida alcoólica, eu estava viciado no pó de cocaína, eu estava viciado na maconha, no crack, e alguém estava olhando e dizendo, não tem jeito. Até que Jesus chegou na tua história para limpar de dentro de você, limpou os teus ossos e o teu sangue. Você não voltou para trás. Não é porque você é forte, é porque Ele é a tua força. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a minha força. Quanto mais você obedece a Deus, mais força você tem para combater o pecado e não voltar para trás. Quanto mais você se rende ao Espírito do Senhor, mais força você tem para não querer um mundo de pecado. Porque quando Satanás vem para te lembrar o quanto você era humilhado, desprezado, o Espírito do Senhor também vem para consolar o teu coração, para que você saiba que você agora é filho, pois o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Sabendo dessa verdade, não olhe para trás. Sabendo dessa verdade, se entregue ao Senhor Jesus. O que nós vamos fazer, da onde viemos, não há nada de bom para nós daquele lugar. Quanto sofrimento você passou na sua vida até chegar aqui. E até Jesus vir, muitos ainda virão. Mas calma o teu coração. O Senhor prometeu estar contigo todos os dias até a consumação do século. Você nunca vai andar sozinho. Você pode achar que está sozinha, andando pela rua, mas o Espírito Santo de Deus está indo, não é do teu lado, é dentro de você.
Não deixa ao Senhor Jesus, porque Ele já está trabalhando na sua vida. Ele já está aperfeiçoando você. Ele começa devagar a obra, porque o Senhor não tem pressa. Ele é paciente. Ele era Deus para fazer todo mundo em um único dia, mas porque Ele fez em 7, para nos expressar a paciência. Eu trabalho uma coisa de cada vez. Agora eu vou limpar o teu coração. Calma. Agora eu vou mudar os teus pensamentos. Agora eu vou começar a entrar contigo no ministério da oração, do jejum, da palavra. É uma coisa de cada vez, para que você vá recebendo do Senhor todo o conhecimento. Eu já disse isso algumas vezes, mas eu gosto de lembrar essa palavra, que é no meio das adversidades que Deus se manifesta para nós de maneira que nós não conhecíamos. Quando você estava preso no alcoolismo, você às vezes estava ali nas drogas, no tabaco, sem saber como sair, e de repente Ele se apresenta dizendo: eu sou o libertador de Israel. Aleluia. Você está ali dobrando o seu joelho na adversidade, por um parente que não quer mais estar na casa do Senhor, e de repente você está vendo ele entrar por essa porta. É Deus soprando no teu ouvido: eu sou Deus de milagres. Mas você não conhecia Ele até passar por esse vale. Aleluias. Foi no dia que a tua geladeira faltou pão, aleluia, que você aprendeu que Ele é o provedor da vida, Ele é o teu alimento. Foi no dia que você teve fome, só tinha água na geladeira, e você foi para a palavra de Deus, e a palavra que Deus te disse é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Ele nunca te desamparou pelo caminho, e Ele só está trabalhando para que aquilo que você sentia vergonha, às vezes você não consegue dizer aqui na frente o que você fez, mas um dia você vai estar tão cheio do Espírito Santo, você vai estar tão cheia do Espírito de Deus, que o teu testemunho vai ser motivo para quebrar cadeias e grilhões, porque a tua vergonha será o motivo do teu testemunho. Glorifica a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Você está nas mãos do Senhor. Simeão sozinho era só um homem irado, cometendo pecado, mas quando Simeão está com Judá, quando eu e você está com Jesus, aleluia, o Senhor vai aperfeiçoar aquilo que tem em você para usar na casa dele. Você cantava para o mundo, agora você louva a Deus. Você era tão bom em contar historinha furada, um mentiroso de mão cheia, mas é Jesus olhando lá de cima e dizendo: eu vou encher da minha palavra, aleluia. Isso não vem de nós, é dom de Deus, aleluia. Começa a pensar no caminho que você trilhou até chegar aqui, e vai vendo as mãos de Deus em todo o processo da sua vida. Porque assusta o teu coração que ainda há uma guerra para você lutar. Porque Josué muitos reis venceu, mas ainda havia reis para ser vencido. Não é diferente conosco. Quantas guerras o Senhor venceu contigo, mas ainda você está numa luta. E Deus está trazendo a palavra dele nessa noite para te lembrar todas as vezes que Ele te deu vitória, para dizer: não desista. Vai doer, está doendo, mas não desista, aleluia. Porque nas mãos do Senhor, a nossa história nunca será uma história de fracassos e derrotas. Será uma história de vitória, de fé em fé, de glória em glória, aleluia, porque Ele tem cuidado de ti, aleluia. Rabasuriandarás, aleluia.
A palavra de Deus diz: nós chegamos até aqui esta noite, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Você está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus essa noite? Receba conforto para o teu coração. Receba o abraço da palavra que o Senhor te dá esta noite, para renovar as tuas forças, para te encher de esperança, para que agora você que estava preso no problema, estava olhando para o problema, lembre que ainda há uma promessa de Deus na sua vida. Essa doença não te mata, esse problema não vai determinar o teu fim, porque se ainda não deu certo com Jesus, ainda não é o fim, porque com Jesus é vencer ou vencer. Aleluia. Se ainda a tua luta não acabou, aleluias, espera no Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Sabe quem quer mais a salvação da tua esposa do que você? Sabe de alguém que quer mais a salvação do teu marido? Sabe quem deseja ver os seus filhos na igreja mais do que a mãe e o pai? É Jesus de Nazaré. E se você está lutando pela tua família, saiba com certeza que o Senhor está vendo tudo, porque tudo o Senhor vê. Às vezes dentro do teu quarto você ora e você chora, mas você não sabe que naquele momento o Senhor está dando livramento de morte, o Senhor está repreendendo enfermidade, o Senhor está enviando o Espírito Santo a falar naquele coração duro: volta, o teu lugar ainda está lá. Aleluia. Você não está vendo, mas não significa que Deus não está fazendo. Aleluia. Abraão subia por um caminho a sacrificar o teu filho Isaque. Eu penso que como pai, Abraão olhou em todo momento em volta, mas não via cordeiro, nem carneiro, nem ovelha alguma. Mas a Bíblia diz que quando Isaque estava deitado para ser sacrificado, Abraão no seu coração disse: ainda das cinzas e do pó Deus pode levantar Isaque de novo. Isaque simboliza a promessa de Deus. Ainda no meio desse sofrimento, ainda no meio do tempo que você tem esperado para o cumprimento de Deus na sua vida, você ainda no seu coração tem que dizer: Deus pode levantar as suas promessas das cinzas e do pó. E quando Abraão recebeu a ordem do Senhor para não matar o seu filho, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, e entre os arbustos havia um carneiro para ser sacrificado. Abraão subia por um lado e o carneiro pelo outro. Não é porque Abraão não via que não estava acontecendo. Aleluia. Você não está vendo, mas creia, porque o Espírito Santo de Deus, ele está se movendo. É através da tua fidelidade. A palavra de Deus é através da tua oração. É isso que move a mão de Deus, é a fidelidade ao Senhor. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele foi achado inocente. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, eles foram achados inocentes. Enquanto você permanecer com Cristo, Cristo permanecerá contigo, porque Ele tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. E não se esqueça, nessa noite, o motivo da tua vergonha será o motivo do teu maior testemunho, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus.